Fala pessoal, tudo bem? Eu sou André Almeida, eu gravo material para a página do Adestramento Comportamental e hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que geralmente confunde bastante as pessoas e gera bastante problema para os cães também. E o tema é como corrigir o cão. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque hoje, pessoal, nós estamos vivendo um tempo que está difícil para os cães e difícil para as pessoas, né? Pandemia, então as pessoas acabam passando muito tempo com o cachorro em casa, não conseguem dar uma atenção correta, os cães aprontam e as pessoas perdem um pouco aí a paciência às vezes. E eu vou conversar com vocês para vocês saberem se isso funciona ou não, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu não consigo começar essa informação sem antes falar para vocês sobre reforçadores e punidores de comportamento. Para a galera que já acompanha o material aí do canal, já escutou algumas vezes e eu preciso falar novamente para você que não conhece, é bom você entender essa parte também. Isso que eu vou passar para vocês não sou eu, não foi o André quem criou, tá? Isso é embasamento científico, mas eu vou passar para vocês de uma forma muito reduzida, muito rasa, tá? É muito mais complexo, tem muito mais informação e tem muito mais pontos de vista, mas eu vou tentar passar para vocês de uma forma fácil de entender, tá bom? Primeiro, pessoal, o que as pessoas usam hoje para dizer que é o melhor para a situação é o reforço positivo, tá? Então tudo as pessoas falam que tem que ser reforçado. Reforça isso, reforça aquilo. E a gente vai conversar aqui, eu vou explicar para vocês o que é e para que serve, tá bom? Então vamos lá. O reforço positivo, pessoal, ele é acrescentar algo para aquela situação pontualmente naquele comportamento, que vai fazer aquele comportamento aumentar a frequência. Tá? Então o reforço positivo, ele faz um aumento da frequência de um comportamento. Tá bom? E o que é esse reforço positivo? O reforço positivo, pessoal, depende de cada indivíduo. Pode ser biscoito, pode ser carinho, pode ser uma palavra, né? Pode ser a bolinha, pode ser o que for interessante para o seu cão naquele momento e naquela marcação de comportamento, tá? Isso vai fazer o comportamento aumentar. E aí nós temos também o reforçador negativo. Né? E quando a gente fala em reforçador negativo, ele também faz a frequência do comportamento aumentar, tá bom? Então, o reforço negativo, ele é a retirada de algo que para aquele indivíduo naquela situação é ruim, aversivo ou desagradável. Você retirou, você deu a ele um reforço de comportamento, né? Você retirou algo ruim que vai reforçar aquele comportamento que ele teve. Então, automaticamente esse comportamento tende a se repetir também, tá bom? E aí nós temos a punição positiva. A punição positiva é acrescentar algo que para aquele indivíduo, naquela situação, né, naquele comportamento, é aversivo, ruim, desagradável, depende do contexto todo, né, e do que está acontecendo naquela situação, e ele vai servir para fazer aquele comportamento diminuir, tá? Então punição positiva. O positivo, pessoal, é acrescentar, tá? Quando eu falo negativo, é retirar. E aí nós temos também a punição negativa, que a punição negativa é retirada de algo que para aquele indivíduo é bom. Então, em determinada situação, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês já, eu retiro algo que para aquele indivíduo é bom e aquele comportamento também tende a diminuir, assim como a punição positiva, tá bom? Agora eu vou dar um exemplo de cada um para vocês, só para vocês entenderem, e aí a gente volta lá para o foco do tema do vídeo, tá bom? Lembrando, pessoal, que as pessoas costumam falar muito de reforço positivo é bom, né? Os reforçadores são bons e os punitivos não. Né? Então é questão de reforçar e punir, vira bom e mal, e não é isso, tá? Isso está completamente errado. Reforçar é fazer a frequência de um comportamento subir, punir é fazer ela diminuir, tá? É só isso. E quando eu falo positivo e negativo, positivo acrescentar, negativo retirar. Eu sei que eu falei isso agora há pouco, mas é bom vocês gravarem isso, tá bom? Vamos lá, exemplo. Eu quero que o meu cão se sente. O meu cão sabe que eu tenho um prêmio. Olha que interessante isso, eu acho que isso você não sabia. Eu quero que o meu cão se sente, ele sabe que eu tenho um prêmio, ó. Aqui eu tenho um prêmio. E ele está vendo esse prêmio, mas eu não entreguei porque ele ainda não se sentou.
E aí eu estou fazendo gesto, eu estou falando senta, eu estou me movimentando para estimular esse cão a sentar. Quando ele senta, eu entrego o prêmio para ele. Então, no momento do senta, o que eu entreguei para o meu cão virou um reforço positivo pontual, porque ele só entrou no momento do senta. Porém, em todo momento que eu fiz gesto, que eu estimulei, que eu esperei e que eu não entreguei, eu estava punindo aquele indivíduo negativamente porque eu tenho algo que para ele é bom, ou seja, ele queria o meu prêmio, eu não dei, então ele estava sob punição até entrar no comportamento que eu queria para fazer a entrega do prêmio. Olha que legal! E aí, pessoal, meu cão se sentou, eu fiz carinho, eu joguei a bolinha, eu conversei com ele, então isso é um reforço positivo, tá? No momento que o cão faz o que nós queremos, nós entregamos algo que ele quer e que para ele é bom, tá bom? Reforço negativo. O que é o reforço negativo? O reforço negativo é a retirada de algo que para aquele indivíduo é ruim, tá? O reforço negativo ele não é aplicado, ele é retirado, tá bom? Então, o que acontece? Eu estou passeando com o meu cachorro e aí ele me puxa. No momento que ele me puxa, a minha guia trabalha. O que a minha guia trabalha? Ela faz a contenção do cão. No momento que ela faz a contenção do cão, ela gera para aquele indivíduo um desconforto. E esse desconforto tende a fazer aquele comportamento que o cão está perder força. Então, meu cão me puxa, a guia puxa, o desconforto acontece no cão, tanto de peitoral, quanto de coleira, quanto de enforcador, independente do equipamento. Se ele está preso, acrescenta um desconforto. E no momento que ele para de me puxar ou que eu libero a guia, eu reforço o comportamento. Então, olha que interessante, pessoal. Meu cão está puxando, 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 puxando. E aí eu alivio a guia porque ele está puxando. O que eu fiz? Eu reforcei o comportamento de puxar do meu cão. E automaticamente esse comportamento vai crescer, porque eu dei a ele algo que é retirada de algo ruim, reforço negativo. Eu retirei o desconforto dele porque ele estava me puxando, então ele vai voltar a puxar. E aí, como que eu posso utilizar a meu favor na caminhada nessa situação? Meu cão me puxa, eu paro e mantenho a guia tensionada. Quando o meu cão para de puxar, aí eu libero a guia e faço um reforço positivo. Olha que legal, né? Então ele entende que se ele me puxa, fica mais desconfortável. Se ele para de puxar, eu acrescento algo que para ele é bom. E é em dose dupla. Por quê? Porque eu liberei a guia, que virou um reforçador, o conforto que ele teve do equipamento reforçou aquele comportamento e eu ainda posso usar uma palavra, um brinquedo, um carinho para dizer para ele que ele fez o que eu queria, tá bom? Esse é o reforço negativo. Aí nós temos a punição positiva. O que é a punição positiva? Eu vou usar o mesmo exemplo do passeio. Lembra que eu falei que a minha guia trabalha? Então, quando a minha guia trabalha, ela está acrescentando algo que para aquele indivíduo é ruim, um desconforto. Então eu estou punindo positivamente aquele comportamento utilizando o desconforto da guia. Eu posso utilizar outros? Sim, pode. Depois a gente entra em detalhes nessa situação específica, tá? É só para vocês entenderem agora o que é o reforçador e o punidor. E aí, meu cão começa a me puxar, eu paro e tensiono a guia. Ele parou, eu paro, reforço o cão. Então, se ele me puxa, eu tensiono a guia. E ele entende que se ele me puxar, a guia vai tensionar e vai ficar mais desconfortável para ele. Isso é uma forma de punição positiva. Olha uma outra punição positiva que provavelmente você já fez e não sabia. Você está fazendo alguma coisa, o seu cão chega e você fala não. Não para o seu cão pode ser uma punição positiva, tá? Você vai abrir a porta, ele quer passar. Você entra na frente dele e fala não. Aí ele fala, opa, não posso passar. Você puniu aquele comportamento dele de tentar passar. E automaticamente você está acrescentando para ele uma punição positiva, mesmo sem tocar no seu cão. Legal, né? E aí, pessoal, nós temos também a punição negativa. O que é a punição negativa? Deixa eu só concluir. A punição positiva é acrescentar algo, né, como eu falei para vocês, que é ruim, aversivo ou desagradável para aquele indivíduo naquela situação, para fazer o comportamento dele diminuir, tá bom? E punição negativa, que é a retirada de algo que para aquele indivíduo é bom. Como eu expliquei para vocês no primeiro exemplo, eu tenho um reforço positivo que eu não entreguei, ele já virou uma punição negativa. O meu cão me vê e pula.
Ele pula porque ele quer carinho. Automaticamente, no pulo dele, eu retiro o contato visual, eu recolho meus braços, dou as costas e me afasto do cão. Eu retirei dele a atenção que ele queria. Por quê? Porque ele me pediu pulando. E automaticamente, com isso, eu puni o comportamento dele. Sempre que ele me pula, eu me afasto dele, sendo que o que ele quer é a minha atenção. Tá bom? Esses exemplos, pessoal, foram bem breves, só para vocês terem uma ideia do que é e para que serve. Pessoal, nessa parte de como punir o cão, não esperem que eu dê para vocês aqui uma fórmula mágica de como resolver problemas, tá? Eu estou explicando para vocês o que é reforçador e punidor, para que você consiga pensar aí na sua casa, na sua situação do dia a dia, o que você fez para o seu cão chegar naquele comportamento. Porque assim, o seu cão, ele nasce e ele cresce aprendendo. Se você ensinar ou não, ele vai aprender. Se você ensinar, ele aprende do seu jeito. Se você não ensinar, ele aprende do dele. Mas ele não deixa de aprender. E ele vai sempre repetir o que para ele é bom, tá? Então, o que para ele é ruim, ele tende a não repetir. E é aí que as pessoas erram, é aí que as pessoas se confundem. As pessoas acham que entendem o que para aquele indivíduo é bom e reforça comportamento errado. E na hora de punir, às vezes pune errado. E às vezes a punição não chegou nem a ser uma punição. A pessoa acha que puniu, mas o indivíduo que recebe é quem vai decidir se foi punição ou não. E o mesmo acontece para o reforço. É ele quem vai dizer se reforça ou não. E você vai saber disso como? Pelo comportamento que ele te entrega após a aplicação, tá? Parece um pouco confuso, mas depois que você começa a lidar com isso no dia a dia, você entende e você vai entender a parte de devo fazer e não devo fazer, tá? Então, pessoal, olha só, como que eu posso punir o indivíduo? Como eu expliquei para vocês nesses exemplos aqui iniciais, dependem muito do contexto e da situação da casa, tá? Mas normalmente os indivíduos que nós estamos trabalhando, eles têm os reforços e as punições que para eles são interessantes. Eu falo muito sobre o sistema de alimentação no treinamento, porque é uma das formas de trabalhar o cão com motivação e interesse e premiar o cão o máximo possível durante o treinamento, tá? Por que baseado no sistema de alimentação? Porque se eu tenho o meu cão com a quantidade de alimento que para ele é necessário e interessante, ele vai me dar sempre bons comportamentos para ter aquilo. E automaticamente eu consigo melhorar o comportamento dele de uma forma com mais reforços, tá? Não é nenhuma questão de ser mais positivo. Hoje tem muito isso das pessoas falarem de adestramento positivo e adestramento punitivo, né? Como eu expliquei para vocês agora no início do vídeo, positivo é bom, punitivo é mal. Não, não é isso, tá? Punitivo não é ruim. Isso depende do para que você vai usar e de como você aplica, tá? Não tem uma fórmula correta para você pegar desse cão e aplicar nesse. Não, depende da situação, depende do contexto, depende de uma série de coisas, tá bom? Então é importante você entender na cabeça do seu cachorro o que está acontecendo quando ele entra em determinado comportamento. Por exemplo, as pessoas sentam para comer, aí o cachorro fica do lado e às vezes o cachorro não late. Mas aí de repente o cachorro começa a latir. Aí a pessoa olha para o cachorro e briga com o cachorro, mas o cachorro continua latindo. Então o brigar com o seu cão, ele não foi uma punição de comportamento, por mais que você ache que foi, porque o comportamento continua aumentando, ele continua latindo. Então, nessa hora, como que você deve punir esse cão? Ah, eu posso pegar ele e pôr de castigo? Não, não pode, tá? Não pode. Por que não pode? Pessoal, o cachorro não entende o castigo, tá? Ele vai entender que você retirou ele do ambiente? Ele vai entender. Mas precisa deixar ele meia hora de castigo? Não, não precisa deixar ele meia hora de castigo, tá? As pessoas fazem, lá das antigas, né? Fazem um rolinho com revista, com jornal para bater no cachorro. Isso também é péssimo, não faça isso. Isso é agressão, pessoal, não tem necessidade, tá? Na natureza isso não acontece com o seu cão. E dentro da sua casa, se você faz isso, o seu cão vai entender que aquele objeto é ruim e não que aquela situação foi algo que para ele deveria ser corrigido naquele momento, né? Você deixou isso passar para uma correção, algo pessoal,
porque estava incomodando você. Uma coisa que eu peguei bastante agora, ansiedade de separação e cachorro latindo em casa, e as pessoas em reunião, trabalhando home office, e o cachorro causando dentro de casa, e as pessoas não conseguem trabalhar. Por quê? Porque não dão a esse cão o que ela precisa no dia a dia para se sentir bem, para ficar bem e automaticamente para dar paz para a família enquanto a pessoa está em casa, né? E aí, não sendo assim, nós temos que entrar com mais punição positiva naquele momento pontual, só para tirar aquele comportamento do cão, né? Porque a família precisa disso, e isso é injusto com o cachorro, ele não entende isso. Você não treinou ele para isso, você treinou ele para ser como ele é. Para quando ele latir, você olhar e falar o que que foi. Para quando ele fizer algo, você falar, ah, que bonitinho, para você reforçar comportamento. Foi isso que você fez com o seu cachorro, tá? Então, nós temos que pensar em que eu vou comer e o meu cão vai latir. Eu posso iniciar com a punição negativa. Nossa, André, mas é chato, ele vai ficar latindo, latindo. A negativa nessa hora seria somente a retirada de atenção. Ah, eu vou ficar aqui comendo e meu cão latindo, 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 latindo. Sim, faça. Acabe de comer, tire seu prato, leve embora e o seu cão não ganha atenção, não ganha um olhar, não ganha comida e você vai notar que depois de algum tempo isso passa. Demora? Depende do quanto você reforçou ele anteriormente, tá bom? Tem uma forma mais rápida? Tem, que é a punição positiva. Ela vai funcionar sempre? Depende do indivíduo e da intensidade que você está usando essa punição. É a recomendada de início? Não, não é, tá? Mas dependendo da situação, se for algo que para aquele indivíduo é muito importante, nós usamos para ajudar o indivíduo a entender o ambiente e se comportar de uma forma diferente depois, tá bom? Então, pessoal, olha só. Meu cão começou a latir. Eu posso pegar o meu cão e botar ele para fora? Pode. É uma punição positiva? É, porque você acrescentou nele um desconforto até aquele momento, depois você deixou ele lá fora. E essa retirada dele do ambiente já vai virar uma punição negativa depois, porque você retirou algo que para ele é bom, tá? Posso fazer isso sempre? Pode, você vai levar mais tempo para sair e botar o cão para fora do que para criar uma atividade reforçadora para aquele comportamento lá fora e treinar no horário do jantar. Quando você for jantar, almoçar, o seu cão também pode fazer isso. O seu cão pode descansar, pode brincar. Tem uma série de coisas que você pode fazer para evitar que você tenha que brigar com o seu cachorro, tá bom? Então pega o cão, põe para fora, dá um osso para ele, dá um brinquedo para ele, fecha a porta, entra, vai jantar. Quando você acabar, você libera o cachorro, tá? É uma opção também, tá? Por que eu estou explicando isso para vocês? Lembrando que quando nós falamos em como corrigir o cão, as pessoas acham que, mais uma vez, que tem um padrão e que o adestrador vai chegar lá e vai fazer mágica para corrigir o cachorro. Não, o adestrador, a mágica que o adestrador vai fazer é, ele vai conversar com a família, entender os comportamentos, ver o que está acontecendo para falar, família, isso aqui não pode ser feito, isso aqui deve ser feito, aqui é assim, aqui é assado. E aí a família começa a mudar o comportamento e o cão começa a mudar também. E nessa hora, nós estamos trabalhando com mais reforçadores para melhorar o comportamento do cão do que com punidores, com correção direcionada para o indivíduo, tá? Então é bom vocês terem bastante cuidado com isso, porque é algo que pode ajudar bastante vocês, tá bom? Em outras situações, nós temos aí muito material de internet, muitas correções que as pessoas falam, ah, pode fazer a latinha com moeda, pode? Pode usar o borrifador? Pode. Pode usar um barulho? Pode. Você pode usar tudo que para aquele indivíduo vai fazer a diminuição da frequência do comportamento. Só que se você não souber o que causa o comportamento, não vai funcionar. E aí automaticamente lá na frente você vai ter que aumentar muito a intensidade, deixar o seu cão numa situação muito desconfortável e você também fica num momento muito ruim, você vai ficar irritado, você vai perder o controle da situação, tá? Então não é interessante você trabalhar somente com foco em correção. E uma coisa que também não funciona, que a gente escuta bastante falar, é não pode corrigir o cachorro, você tem que trabalhar o comportamento que você quer. A dica é boa, tá? Eu não quero que você pule, eu quero que você sente. Mas se você não corrige o pulo e o cão não quer parar de pular, o que você vai fazer? Entende? Que quanto mais ele pula,
e num momento ou outro ele vai ter o que ele quer porque não houve uma punição, você está aumentando a intensidade daquele comportamento de pular, e um dia ele pula por 2 minutos, no outro ele pula por 3, no outro ele pula por 5, por 10, por 15, daqui a pouco ele não para de pular mais. O latido é a mesma coisa. As fugas no portão é a mesma coisa. Seu cachorro escapou no portão, você não trabalhou a prevenção e você ficou horas correndo atrás desse cachorro. Quanto mais tempo ele faz isso, mais o condicionamento dele aumenta, mais tempo ele fica, mais divertido fica e mais você vai fazer isso. Então nós temos que trabalhar sempre antes de ter que aplicar a correção. A gente trabalha com a prevenção. Se você trabalhar corretamente com a prevenção, você não vai precisar chegar na punição. Você vai fazer simplesmente um bloqueio e reforçar o comportamento alternativo que foi treinado. Tá? Por exemplo, treino anti-fuga, treino local, depois quando o portão abre, o meu cão vai para aquele local. Isso é fase de treinamento. Então é muito melhor eu treinar o meu cão dessa forma do que eu punir o meu cão quando ele foge. Se você punir o seu cão quando ele foge, vamos supor que o cachorro escapou e você correu atrás do cão. E quando você pega, você dá uma bronca nele, achando que ele está entendendo que a bronca é porque ele fugiu, esquece, já passou muito tempo, já aconteceu muita coisa. O que ele vai entender é, eu fugi, corri 20 minutos, meu dono me pegou e me deu uma bronca. Da próxima eu tenho que correr mais, porque se ele me pegar vai ser pior. E aí você vai cada vez aumentar a frequência do comportamento do cão. Quando você consegue trabalhar a parte de prevenção do comportamento e o treino legal para o cachorro naquela situação, você não precisa corrigir o cão, tá bom, pessoal? Então, nessa situação de fuga, como eu expliquei para vocês, de pulo, tem várias formas de aplicar, né, correções, mas eu não consigo dar para vocês neste vídeo um material mágico cheio de dicas sem saber o que os cães de vocês estão fazendo, tá? Então eu preciso que vocês entendam muito de reforçador e punidor de comportamento, e se você quiser, comenta aqui embaixo que eu vou respondendo o comentário de vocês, baseado na história que vocês me contam, como corrigir o comportamento do cão e como prevenir se for possível também, tá bom? Me desculpe se eu não respondi todas as suas dúvidas com essas explicações, eu não sei o que acontece aí na sua casa, e você conversando comigo aqui embaixo eu vou conseguir te ajudar um pouquinho mais, tá bom? Aproveita, se inscreve aí no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo e bora resolver o problema dos cães. Obrigado!